Todo mundo ouve bem? Tá. Então, hoje vamos para a nossa segunda aula do curso de Introdução ao Budismo. Essa aula está sendo gravada e depois vocês podem ter acesso, né? Vocês sabem, quem não sabe, depois pega comigo o papelzinho, né? Na plataforma que a gente tem para estudo online, que está começando a ser usada. E vocês vão ter acesso também ao PDF aqui da apresentação durante o período do curso. Tá? Então, para começar, queria que a gente recitasse junto essa oração e o mantra para pedir a bênção, né, da nossa linhagem e do nosso guru, né, do nosso mestre Lamaganti. Tá bom? Assim a gente já vai também se acostumando um pouco, né, com esse ritual aí de se conectar mesmo, né, com a linhagem para fazer o estudo e a prática, uma coisa que vocês vão aprofundar mais na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Lojo sampo pargyur trashi patuk chentem petrin leyang oda pegedro lor sampetse pachen Pauden lame shabla soade Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavardanye Shri Bhadra Varsamanya Sawasidi Hum Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavardanye Shri Bhadra Varsamanya Sawasidi Hum Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavardanye Shri Bhadra Varsamanya Sawasidi Hum. Bom, hoje então nós vamos falar da primeira nobre verdade, das 4 nobres verdades, né? Semana passada, na aula passada, então, vocês viram, né, a história de Buda e, enfim, todo o caminho dele, né, até atingir a iluminação. E as 4 nobres verdades, então, são esse primeiro ensinamento formal, né, que Buda transmitiu. Né, ele, acho que o Daniel falou disso semana passada, né, quando ele atingiu essa realização, ele ficou lá meditando, até que os deuses hindus, Brahma e Vishnu, vieram e pediram então para ele que compartilhasse, né, isso que ele tinha realizado, né, e deram esses 2 presentes, 2 símbolos auspiciosos, que são símbolos do budismo, né, se tornaram símbolos do budismo, que é a roda do Dharma, pedindo então para ele girar, né, a roda do Dharma, transmitir os ensinamentos, e a concha, né, que também significa a transmissão dos ensinamentos. Então, o Buda ele sai, né, da floresta e ele vai, então, até Varanasi, onde ele tinha, né, esse encontro kármico, vamos dizer, com os seus primeiros discípulos, que eram os 4 praticantes do ascetismo, né, que praticaram o ascetismo com ele na floresta. Então, ele vai até lá e encontra com eles lá, e eles, então, reconhecem, né, o Buda e veem que ele tinha ficado diferente, né, o que aconteceu, ficam meio desconfiados e tal, até que eles então também pedem, né, para ele compartilhar aquilo que ele tinha realizado. Então Buda transmite esse ensinamento, que são as 4 nobres verdades.
Então, é o chamado primeiro giro, né, da roda do Dharma. Ele fica assim cortando mesmo? A gente vai tá bom. reajustar para a próxima. Tá. Aqui tem essa estupa, né, que foi construída nesse lugar, Sarnath. Tá? E então, esse ensinamento que a gente vai falar, ele é baseado na transmissão que foi feita, né, no Uttara Tantra de Buda Maitreya, né, que diz que a doença deve ser conhecida, as suas causas abandonadas, o estado de bem-estar deve ser atingido, o remédio deve ser tomado. Da mesma forma, o sofrimento deve ser conhecido, as suas causas abandonadas, a cessação atingida e o caminho seguido. Então, do que vai falar essas 4 nobres verdades, né? Vai falar o seguinte: Buda vai dizer, olha, a gente tem uma doença, né? Todos nós sofremos de uma doença que é o sofrimento. E a gente vai explicar aqui qual que é a visão de Buda sobre o sofrimento, que é bem além dessa que a gente tem. Então ele fala, olha, a sua doença é o sofrimento, para você ficar bom, tem cura, né? Você tem que abandonar a causa dessa doença, né, e tomar o remédio. Da mesma forma que você vai no médico, o médico diz, olha, você está doente, a doença é tal, essa doença foi causada por tal coisa, e você vai ter que tomar esse remédio, fazer essa dieta, seguir esse tratamento e tal, para você, neste caminho, atingir a cura. Então, da mesma forma, a gente deve conhecer a nossa situação, conhecer aquilo que é o sofrimento, ter clareza, né, da nossa atual situação mental, vamos dizer assim, emocional, abandonar as causas do sofrimento. Dessa forma, a cessação do sofrimento é possível, né? E o caminho, enfim, o caminho, são 2 caminhos, mas o caminho à libertação, o caminho à iluminação deve ser seguido. Bom, aí ele vai falar, antes disso, né, eu acho que a gente tem que começar a perceber, assim, então, como é que a gente vive, né? Que Buda está falando aqui de caminho seguido. Esse caminho é um caminho que leva à felicidade, na verdade, né? Ele está falando aqui de sofrimento e de felicidade. Mas primeiro acho que a gente tem que ver assim, o que é felicidade para nós e como é que a gente busca essa felicidade na nossa vida, né? A gente dedica muito tempo da nossa vida atrás da felicidade, né? Nas mínimas coisas, né? Por isso que a gente cuida do nosso corpo, por isso que a gente se dedica a ter uma educação, né, para ter um bom trabalho, para ter uma vida material satisfatória, ou melhor ainda, ou seja lá o que for, né? A gente está sempre atrás de buscar felicidade, mas aonde? Né? Naquilo que a gente faz, né? Naquilo que a gente tem como referência de felicidade na nossa vida, na nossa sociedade, que está muito ligada a isso mesmo, né? Ao corpo, aos prazeres, ao bem-estar sensorial, ao bem-estar material, né, e aquilo que está relacionado com a nossa imagem, né? Essas são as causas de felicidade, né, que a gente muitas vezes vai atrás, né? E aí a gente é influenciado por isso e a gente está sempre correndo atrás disso. A gente quer ser feliz, né? E a gente vai indo atrás desses objetos que vão trazendo essa satisfação para a gente, né? E quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? Ou a gente não quer mais aquele, a gente quer um outro, né? E a gente quer, e aí, mas a gente vai caindo sempre numa mesma coisa, que é uma insatisfação. Porque por mais que a gente busque os nossos objetos de felicidade e consiga os objetos de felicidade, né? Consiga obter, aquilo não dura tanto tempo. A gente está acostumado a ver esse filme, eu acho, né? Todo mundo um pouco. A gente está sempre, então, eu consegui isso, então agora o que eu quero? Eu tenho que ter um outro objetivo, né? Eu tenho que ter um objetivo na vida, né? Eu tenho que ter uma meta, e as nossas metas estão bem relacionadas a isso, né? Ou a profissão, ou a educação, vamos dizer assim, a cultura, ou enfim, ou material, ou sensorial, afetiva, e etc. E é disso que a gente vai atrás. Muitas vezes, muito atrás do desenvolvimento material, né, como causa de felicidade, né? Por mais que a gente fique repetindo muitas vezes, né, que dinheiro não traz felicidade, o quanto a gente dedica da nossa vida, nosso tempo, né, para o tal do dinheiro,
bastante, né? Bastante mesmo, muitas horas, muita energia, né? Atrás do dinheiro, daquilo que ele pode comprar e usando o dinheiro, e é uma vida muito calcada nessa felicidade material, né? Então, é a família que eu quero ter, é a casa que eu quero ter, né? E se todo mundo fizer tudo que eu quero, eu vou ser feliz, né? Um pouco assim. Mas só que a gente não sabe muito bem como ser feliz se não for dessa forma, né? A gente acredita que essa é a realidade mesmo, não tem muito outra coisa. Vou melhorando um pouquinho aqui, melhorando um pouquinho ali, mas eu preciso me cercar de coisas que me tragam felicidade, né? Só que assim, as 4 nobres verdades, ela vai trazer uma mudança um pouquinho, né, nesse paradigma, que é isso que Buda está dizendo. Né? Ele está dizendo que o caminho, né, o caminho interior, a iluminação, quer dizer eliminar, né, o que você tem de negativo e desenvolver as suas qualidades. Opa, deu uma pane aqui no meu negocinho. E aí Buda fala, você tem que tornar a sua vida significativa, né? Porque assim, a gente vai só, como diz Lama Michel, né? Que nem a vaca, né? Ela está pastando aqui, acabou o pasto, o que ela vai? Ou está muito calor, o que ela faz? Ela muda de lugar, está muito calor, não tem mais pasto, ela vai para outro lugar. Ela começa a pastar, acabou ali, ela vai para outro, né? E vai se escondendo, procurando a sombra, ou sei lá eu o quê. Né? A gente, da mesma forma, vai fazendo isso, né? Vai saindo fora, aqui não está mais bom, então deixa eu ir para essa outra situação, né? E vai buscando ser feliz na outra situação, e assim vai, assim vai, assim vai. E a vida vai passando. E Buda está falando, bom, você tem que usar essa vida de uma forma significativa. Então é muito mais relacionado não ao que você faz, mas aquilo que você se torna internamente, né? Você, não adianta só você ficar tomando, né? Você tem uma doença e você toma, né, analgésico, nunca vai ver a causa, nunca vai ver um tratamento, não adianta. Tá? Então, primeiro, a gente tem que ver isso, o que é a felicidade. Né? O que é a felicidade para nós, qual a realidade que nós vivemos, como é que a gente vai fazer para chegar em outro lugar e qual o resultado que a gente pode obter, né, diferente desse que a gente conhece. Então, disso vem, né, a visão de mundo que a gente tem, que é o que é o sofrimento, de onde esse sofrimento vem, o que é a felicidade, como é que a gente faz para ser feliz. A gente tem uma noção, né? Se perguntar para cada um, né, o que é o sofrimento para você, de onde vem o sofrimento, o que é a felicidade, como é que faz para ser feliz, acho que todo mundo vai ter um pouquinho uma resposta. Né? Em geral, o sofrimento vem de fora, né? Nunca vem de dentro de nós, quer dizer, é uma coisa que a gente sente, mas sempre relacionado a algo que acontece, né? E, enfim, as 4 nobres verdades, elas vão ser, então, essa outra visão de mundo aí que Buda vai nos mostrar. Tá? Então, as 4 nobres verdades, a primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento, a segunda é a verdade das causas do sofrimento, a terceira é a verdade da cessação do sofrimento e a quarta é a verdade do caminho para a cessação do sofrimento. Tá? Nobres verdades, verdades quer dizer a visão de mundo, vamos dizer assim. Né? Quando o Buda fala de verdade, é essa visão de mundo, são essas 4 visões de mundo. Dos nobres, nobres verdades, não é que elas são nobres, elas são a maneira como os nobres veem, né, essas verdades ou têm essa visão de mundo. Quem são os nobres? Os nobres são aqueles que atingiram esse estado além do sofrimento. Né? São os seres ou as pessoas que atingiram essa realização dessa grande sabedoria. Tá? Então, se diz que essa é a visão dos nobres e que nós somos os seres infantis. Então, nós temos uma visão infantil, vamos dizer assim, do que seja o sofrimento, a causa do sofrimento e a felicidade, o caminho para ser feliz. Né? As 4 nobres verdades, né, infantis, vamos dizer, a gente acha que se você perguntar o que é sofrimento, todos nós vamos talvez responder algo que seja muito calcado no sofrimento do corpo e da mente. Né? Sofrimento é ter uma dor física, né, uma doença, ou é ter uma dor emocional. Para a gente basta, é isso que é sofrimento.
Buda está dizendo que o sofrimento vai mais além, né? Existe sofrimento material, sofrimento físico, sofrimento social, sofrimento mental, né? Que é esse que a gente conhece bem. E existe um outro tipo de sofrimento, outros dois tipos de sofrimento, que a gente já vai ver. Bom, acho que eu vou falar primeiro desses outros tipos de sofrimento. Peraí. Tá. Então, existe esse sofrimento que é o sofrimento físico e mental, o Buda fala, que é o que a gente conhece como sofrimento, que é chamado o sofrimento do sofrimento. Existe um segundo tipo de sofrimento. Peraí, deixa eu só botar aqui no slide certo. Que é o sofrimento da mudança. Né? E o que é o sofrimento da mudança? O sofrimento da mudança é tudo aquilo que a gente acha que é causa de felicidade. O Buda está dizendo, na verdade, isso é causa de sofrimento. Por exemplo, enfim, tudo que está relacionado com os bens materiais, com os prazeres sensoriais e com a nossa imagem. São as coisas que a gente projeta a nossa felicidade, nas quais a gente projeta a nossa felicidade, mas que não podem sustentar a nossa felicidade. Mais a gente tiver daquela mesma coisa, aquilo não mantém o mesmo estado de felicidade que trouxe no primeiro momento em que a gente entrou em contato com aquilo. Por exemplo, sei lá, comer uma comida ou comer algo que você adora. Pense em algo que você adora. É um grande prazer, né? Você está com muita vontade de comer alguma coisa, né? Tem muito desejo e come alguma coisa que você adora, né? A primeira bocada daquilo, né? O primeiro gosto que vem de muito prazer. Agora, se você continuar comendo muito daquilo, o que vai acontecer? A segunda já não traz o mesmo prazer. Né? O 10º chocolate que você comer, você vai estar passando mal. É um exemplo bem besta, mas é isso. Então, a causa da felicidade não é o chocolate. Porque aquela felicidade vai se tornar sofrimento. Né? E assim, tudo que a gente projeta a nossa felicidade. Uma hora, aquilo ou não basta, né? Ou não serve mais, a gente não viu direito, porque nós somos impulsionados por esse desejo. Né? O desejo de buscar a felicidade, de ser feliz, de querer aquilo para ser feliz. Então, consigo, é um grande prazer. Mas daqui a pouco aquilo é que nem brinquedo de criança, né? Ganha, quer, pede, no Natal pede para Papai Noel, ganha o brinquedo, que delícia, 2 dias depois está jogado. Né? Não sustenta a felicidade. E assim é, e a gente vai mudando só o objeto. Né? Ou gostar muito de alguém, querer ficar ao lado de alguém, né? E ter uma imagem, né, do que seja aquela pessoa, e quer, e vou ser feliz quando eu estiver ao lado daquela pessoa, e etc, etc. A gente sabe que muitas vezes, né, muitas vezes, o que acontece é que depois aquilo se torna um grande, enorme sofrimento. Os prazeres sensoriais, os bens materiais e a nossa própria, aquilo que é relacionado com a nossa imagem mesmo, né? Enfim. Então, quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter, né? Quanto maior a expectativa que eu tenho em relação ao que aquilo pode me trazer de felicidade, mais eu preciso daquela sensação, né? E mais maior o sofrimento que aquilo vai me trazer, ou a insatisfação que aquilo vai me trazer. O reconhecimento, né? Quando eu tenho reconhecimento social, mais eu preciso de reconhecimento social. Agora, o que eu estou buscando nisso tudo? Eu estou buscando uma sensação interna, de quê? De satisfação. No fundo é isso, a gente quer ter aquela satisfação, aquela felicidade. É isso que a gente vai atrás o tempo inteiro, dessa sensação de felicidade. Tá? Agora, o Buda está dizendo que essas coisas são impermanentes. Né? Elas mudam o tempo inteiro, assim como a gente também muda, então a nossa mente, a nossa visão daquela mesma coisa vai mudando. E toda essa relação com esses objetos materiais, prazeres sensoriais com a nossa imagem, ela é muito impermanente e ela não sustenta a felicidade. E depois a gente tem o sofrimento que tudo permeia,
que é onde eu for, eu vou junto. Né? Então, a situação ideal, né, enfim, aqui não serve, quando eu morar fora de São Paulo vai ser tudo uma maravilha, porque aqui é muito ruim, é muito violento, é muito poluído, tem muito trânsito e a minha casa é muito... Você pode ir para o lugar perfeito, mas a sua mente vai junto, você vai junto. Né? A maneira como você percebe as coisas, a sua percepção e visão de mundo vão juntas. Né? E o que é bom para uma pessoa é ruim para outra, a gente sabe disso. Então, onde quer que a gente vai poluir, vamos dizer assim, né, este lugar ou essa situação com a nossa própria visão de mundo, com a nossa própria projeção. Tá? E, então, a sensação, a felicidade, né, não está fora de nós, ou seja, não tem muita saída. Tá? Porque nós temos os chamados venenos mentais. Ixi, o que aconteceu agora? Tá. Tá. Quer falar alguma coisa? Tá nada. Desculpe. Então, é isso, né? A gente está na primeira nobre verdade, que é essa. Temos que ter clareza da nossa situação atual. Tá? Então, o sofrimento deve ser conhecido, né? Tomar consciência do próprio sofrimento e insatisfação. E o sofrimento é aquilo que se manifesta como uma sensação negativa, a gente sabe, né? Ok. Então, o sofrimento do sofrimento, só passando, o sofrimento do corpo e da mente, que é o que normalmente nós chamamos de sofrimento, essa sensação negativa física ou mental. O sofrimento da mudança, os bens materiais, os prazeres sensoriais, a própria imagem não pode sustentar a nossa felicidade. Sofrimento da mudança, tá. Sofrimento, tá aqui. Não projetar a felicidade nesses 3 aspectos da vida e o sofrimento que tudo permeia. Onde quer que eu vá, me levarei junto, né? Então, o mundo que está ao meu redor é um reflexo da minha mente. Aí, assim, só cuidado, né? Buda não está dizendo, então, larga tudo, não precisa mais, né? Você vai ter que ser um renunciante, porque as coisas só trazem sofrimento. Então, a gente não pode entrar nesse caminho, porque não é isso, tá? Não é que, então, não tem que ter mais desejo, né, não tenho que ter mais prazer comendo a comida que eu gosto, ou na minha casa, ou, né, enfim, comprando algo que eu acho legal, ou com a minha família, ou com a pessoa que eu amo. Não é nada disso. Né? O que ele está dizendo é, saia da armadilha de que a sua felicidade está nisso. Né? Porque é uma grande roubada, não está. Né? E quanto mais você se projetar naquilo que está fora de você, mais você vai se decepcionar. Então, tem um prazer, tá ótimo. Regozije que você não tem karma bom para ter prazer, que você está tudo bem, que materialmente está ótimo, que você pode ter. Desfrute, não tem problema. Né? Mas não projete a sua felicidade naquilo. A sua felicidade e o seu sofrimento não dependem dessas coisas externas e da sua própria imagem, vamos dizer assim. Né? Porque senão você cria uma dependência. Né? O seu sofrimento, você sofrer e estar bem depende de algo que está fora de você, que você não controla. Né? Então, é isso que Buda está falando. Ok, essa é a verdade do sofrimento. Alguma pergunta, gente? Está todo mundo tão quieto que eu fico... Mas vocês reconhecem, a gente se reconhece nisso, assim? É meio óbvio, às vezes quando eu venho dessa aula eu falo assim, nossa, eu vou explicar isso, mas parece que é tão óbvio, né? Quando a gente fala, acho que a gente já ouviu tanto, mas imagina, óbvio nada, né? Vai fazer isso na prática, né? O tempo inteiro, quando você vê, você está assim, né? E descontrola mesmo. E depende muito do outro, né? Do que o outro vai te falar, né? A gente sofre, né? Porque o outro falou aquilo, ou porque não falou, ou porque não fez,
ou porque não aconteceu, e puxa vida, né? E assim vai, né? É um ciclo. E aí a gente vai entrar nessa segunda nobre verdade, né? Que é a verdade da causa. Então, é isso, né? Um dia tudo vai dar certo do jeito que eu quero, a gente vive essa utopia, né? E aí eu vou ser feliz. Né? Agora, se a gente não abandonar as causas do sofrimento, a gente não vai ser feliz. E as causas, né, não são você não ter algo, não são como o outro, não são o seu corpo que não é como você quer, não são essas as causas do sofrimento. A definição de causa de sofrimento tem uma definição que eu amo, que o Luan Michel falou uma vez, depois eu nunca mais ouvi ele falar isso. Mas eu acho tão legal, olha só. Causa de sofrimento, o que é? É um estado mental, um aspecto da nossa mente que, quando se manifesta, gera uma falta de paz interior, nos tira a paz interior. Então, o sofrimento, né? Ou seja, vou repetir, porque isso aqui é muito bom. Definição de causa de sofrimento. O que é a causa do sofrimento? É aquilo que é um estado mental, que é um aspecto da sua mente, que quando ele está manifestado, ele gera falta de paz interior, ele tira a sua paz interior. Essa é a causa do sofrimento. E o que são esses estados mentais, esses aspectos da nossa mente que se manifestam e tiram a nossa paz interior? São os venenos mentais. Buda chamou de venenos mentais, ou de obscurecimentos mentais, ou de negatividade. Vocês vão ouvir várias palavras, né? As palavras, os termos budistas, às vezes você ouve vários diferentes, depende do tradutor, porque as traduções ainda não são muito precisas, né? As palavras vieram do sânscrito, que era uma língua muito, muito rica, né? E no Tibete isso levou séculos para as traduções realmente serem, agora tá bom, né? Criou-se uma língua inteira, um idioma que não existia no Tibete, para poder traduzir os textos de Dharma, termos que não existiam, né? Para chegar nessa precisão. Então, quando a gente traz essas traduções para nosso idioma, né? Muitas vezes fica muito limitado, como o sofrimento, né? A palavra a original não é simplesmente sofrimento, é uma palavra que tem um sofrimento, insatisfação, né? Avidya, né? Avidya, se não me engano, do sânscrito, que significa sofrimento. E da mesma forma, né? Venenos mentais ou negatividades, enfim, é isso aí, é um estado mental, esse aspecto negativo da nossa mente. E o que são esses venenos mentais, né? Esses venenos mentais são alguns principais, existem os principais e os secundários, tá? Então, apego e desejo, aversão ou raiva, ignorância. Na verdade, ignorância é o central, é a raiz de tudo. A gente vai ver isso um pouquinho hoje, vai ver mais isso no segundo módulo. E aí tem inveja, medo, avareza, orgulho ou arrogância, e dúvida, são os principais. Aqui não está a dúvida, mas a dúvida está... São vários, tá? Mas é que daí tem a lista desses assim que são os mais centrais. Então, a ignorância é a raiz de todos os venenos mentais. Ignorância não é aquela coisa de não ser, existe a ignorância do não saber, né? Mas aqui a gente está falando de uma ignorância que é um saber errado, um saber equivocado. É a forma como a gente projeta a realidade, como a gente enxerga as coisas. Então, Buda diz que a gente tem uma visão errônea da realidade, né? E a partir desta construção errônea, né, da realidade, todas as outras negatividades vão surgindo. A delusão, são as delusões, né? Os venenos mentais também são chamados de delusões, né? Então, a gente se relaciona com nós mesmos, né? Enxerga nós mesmos como sólidos, impermanentes, né? Como tendo uma existência intrínseca, vamos dizer assim, uma existência inerente às coisas, como, por exemplo, né? É meio óbvio dizer, tudo à nossa volta está em contínua transformação.
Não, todo mundo sabe, né? Se pensar um pouquinho, todo mundo sabe que tudo está em contínua transformação, né? Eu estou a cada milésimo de segundo, as minhas células estão morrendo, nascendo, estou envelhecendo, né? As flores estão... Daqui a pouco, vou chegar aqui amanhã, umas vão estar secas, mas elas vão ficar secas da noite para o dia, elas estão... Isso é um processo que está acontecendo, né? Tudo à nossa volta está em contínua transformação. A gente sabe. Agora, a gente se relaciona dessa forma com as coisas? Não. A gente não consegue. Não é essa nossa, as coisas não aparecem para nós desta forma, né? Elas aparecem como sair daqui, amanhã eu vou chegar, vai estar tudo igual, né? Não está mudando, né? Eu me relaciono com as coisas a partir de uma imagem mental que eu tenho daquela coisa e não da realidade em si, né? As coisas, elas não têm uma existência, Buda disse, as coisas não têm uma existência intrínseca, inerente, elas dependem de causas e condições, né? Elas estão em contínua transformação, a maior parte dos fenômenos. A maior parte não, mas esse que a gente está falando, porque os permanentes são em maior número, mas depois a gente vai ver isso. Mas assim, o que acontece? No momento que eu acho que aquela coisa eu acho que isso aqui é bonito e pronto, porque a realidade disso aqui, isso é bonito, e se alguém vier dizer que não, que é feio, a gente briga, em geral é isso que acontece, né? Agora, isso não tem uma existência inerente bonita ou feia. Cada um apreende de uma forma, depende do meu karma, depende da minha experiência, né, da vivência que eu tive, de tudo, enfim, de várias coisas. Cada um tem uma visão diferente de uma mesma coisa, né? Só que não é assim que a gente se relaciona com tudo. A gente tem essa ignorância aí de base, vamos dizer, e a partir dessa ignorância, que é a forma como eu projeto a minha realidade, como eu vejo as coisas e me relaciono, e como eu sinto as coisas, eu crio aversão e desejo, ou seja, eu crio vontade de trazer para perto aquelas que me trazem uma sensação boa, né? Uma sensação agradável de prazer, e eu quero afastar de mim aquelas que me trazem uma sensação de sofrimento. Ou seja, desejo e aversão. Ou apego, depois do desejo eu tenho apego. Primeiro eu gero o desejo, depois eu gero apego por aquilo que eu tenho, pelos meus objetos de desejo, né? Aversão, primeiro eu quero afastar, se me incomodar muito, o que gera? Raiva, né? Então, a partir do apego e da aversão, eu vou ter orgulho, avareza, ciúmes, medo, dúvida e várias outras coisas, tá? Então, esses são os venenos mentais. E Buda disse que as causas do sofrimento são os venenos mentais e as ações feitas através desses venenos mentais. Ou seja, tudo, o tempo inteiro, a gente está agindo. Seja em pensamento, seja em palavras, seja em gestos, enfim. Né? O tempo inteiro são ações. Todas as nossas ações, elas são baseadas naquilo que a gente tem dentro da gente, né? Nas nossas qualidades e nas nossas negatividades, vamos dizer. Mas tudo, a gente age o tempo inteiro, essas ações geram resultados, né? E os resultados em si são novas causas que geram novos resultados. E assim a gente vai vivendo esse ciclo, tá, de causas e resultados através das nossas ações, né, que são feitas segundo os nossos venenos mentais. Então, isso também é a causa do sofrimento. Deixa eu ver aqui. Aqui, então, só mais uma descrição dos venenos mentais: apego, as sensações de prazer que a gente não quer que termine, aversão, as sensações de desconforto que a gente quer que acabe o mais rápido possível. E a gente está sempre nessa coisa, né? Apego e aversão, apego e aversão. Gosto, não gosto, quero, não quero, né? Então, aqui, a outra causa do sofrimento. Então, os venenos mentais, as ações feitas pelos venenos mentais, que gera esse ciclo que é chamado de samsara. Tá? O que é o samsara? O samsara, a gente ouve, sair do samsara, esse é samsárico. Samsara não é o mundo, samsara não são as pessoas. Samsara é o ciclo.
Então, o Buda diz que a gente nascendo, vivendo, envelhecendo, morrendo, sempre, né, preso nessa mente, né, essa mente que a gente viu, que busca a felicidade nesses 3 tipos de sofrimento, que está presa nesses 3 tipos de sofrimento por causa dos seus venenos mentais, né, então que tem essa visão errônea da realidade, ignorância, apego, aversão, raiva, desejo, tarará, tarará, a gente está sempre agindo segundo isso, impulsionados por isso, né, e as nossas ações têm resultados que são novas causas, né? Esses venenos mentais geram causas, né? Ou ações ou causas, enfim. Essas causas geram resultados, esses resultados geram novas causas e assim por diante. E isso cria um ciclo de ação e resultado, ação e resultado, ação e resultado. Esse ciclo é o samsara, tá? Que é um ciclo negativo, vamos dizer assim. Negativo. É um ciclo meio sem opção. Na verdade, o Buda está dizendo isso. Enquanto a gente estiver preso aos venenos mentais, a gente está preso nesse ciclo, a gente não consegue sair disso. A gente não consegue sair desse buscar a felicidade e acabar com insatisfação. Aí, peraí, agora então minha felicidade está ali, é que nem a vaca, né? Agora eu pasto ali, agora eu vou ali, agora eu vou ali. Está sempre indo atrás da felicidade, dessa sensação de prazer e nunca isso se sustenta, né? Isso é o samsara. Então, a gente morre, renasce nesse ciclo. Tá? Então, sair do samsara significa se livrar totalmente de qualquer sofrimento, e qualquer insatisfação, ser feliz. Então, o Buda está dizendo, a felicidade existe, além do samsara, além do sofrimento. Como a prece, você quem já veio aqui no Centro de Dharma, recita as preces preliminares antes da prática, né? Que todos os seres ser livres do sofrimento e de suas causas, né? Possam todos os seres atingir a felicidade, né? Que está além do sofrimento, né? Então, quando a gente recita isso, a gente está falando, né, das 4 nobres verdades. Então, as causas do sofrimento não são as coisas externas, né? Não são as coisas externas, não é que aquilo que gera felicidade sempre deveria gerar felicidade, então se não está mais gerando felicidade, a culpa é daquilo, né? Eu estou sofrendo por causa de alguma coisa, né? Porque se fosse assim, né? Se as coisas fossem inerentemente causa de felicidade, ou inerentemente boas, ou inerentemente ruins e tal, uma coisa boa deveria sempre gerar a mesma felicidade, uma coisa ruim deveria sempre gerar sofrimento, e não é bem assim, né? Então, a causa não são as coisas, mas a forma como nós nos relacionamos com as coisas. Então, por isso que a gente fala, não é para abandonar o mundo, não ter mais prazeres, porque da mesma forma que os prazeres, que os bens materiais, que a sua imagem não são realmente a causa da sua verdadeira felicidade, elas também não são a causa do seu sofrimento. Então, qual que é o segredo? Não são essas coisas todas. Isso é a forma como nós nos relacionamos com elas. É isso que tem que mudar. Então, a gente não ter saído do samsara não é sair do mundo. Não é estar aqui mesmo, né? Mas estar vivendo de outra forma. Como o Buda fez, né? Buda atingiu a iluminação, não morreu, não saiu daqui, não. Ficou bem carne e osso ainda mais 50 anos aí transmitindo o Dharma para os outros, né? Neste mesmo corpo, né? Para mostrar que isso é possível, aqui e agora. Lama Michel fala, né, que buscar a felicidade, a gente tem, na verdade, uma pobreza interior, né? E a gente acha que a gente precisa de uma riqueza exterior para preencher essa pobreza interior, essa falta que a gente sente, né? Essa falta, esse desejo de felicidade. Mas não é assim, não precisa ir para fora buscar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre o ciclo dos venenos mentais. Na verdade, quando a gente está falando, a gente entra numa coisa meio delicada, que a gente não vai entrar assim muito nada hoje, mas só para... Quando a gente está falando disso, de venenos mentais, de causas e resultados e de samsara, a gente está falando de karma, né, da lei do karma. Karma é a ação. Karma não é o destino, não foi a coisa ruim que te acontece, não é isso. Karma é apenas ação. São as ações, e as ações têm resultados.
E quando você vive o resultado de uma ação, né, cujo karma você mesmo criou, a causa você criou, aquilo em si está sendo também uma causa para um novo resultado, o tempo inteiro. Então, por exemplo, estarmos aqui hoje, agora, nesse momento, é um resultado positivo, de alguma causa positiva que criamos, em algum passado, sei lá quando, né? Então, a maneira como a gente vive esse momento de agora vai ser uma causa para um novo resultado positivo ou negativo. Se você estiver vivendo de uma forma positiva, você está criando novas causas positivas. O problema é que quando a gente vive um resultado negativo, kármico, em geral a gente não reage de uma forma muito positiva, né? A gente continua reproduzindo aquilo mesmo, gerando outra causa igual para ver outro resultado igual. E aí a gente fica repetindo, né? Então, uma coisa que nos gera raiva, que nos gera apego, sofrimento, e aquilo vem, a gente não consegue nem pensar, né? A reação é imediata, negativa, né? E muito sofrimento. Então, toda vez que você vive uma situação negativa na sua vida, é resultado de alguma causa negativa que você criou. Toda vez que você vive uma situação positiva, é resultado de uma causa positiva que você criou. Se você acabou de fazer uma positiva e veio uma coisa negativa, não é resultado daquela positiva, não se preocupe. A positiva vai gerar um resultado positivo em alguma hora, tá? Não é óbvio, o karma não é que, toma lá da cá, então eu fiz isso, aí vai acontecer exatamente aquilo de bom comigo. Não, é uma coisa bem complexa. Também não tem a balança, né? Não. Tipo, eu fiz mais positivo. Não é igual ao saldo do banco. Não abate. Um não abate o outro. É contas diferentes ali, né? E então é isso. Então essa noção aí do ciclo, do samsara, é uma coisa que a gente tem que aprofundar, ouvir de novo. De novo, no módulo 2 isso vai ser bem mais aprofundado, né? A gente entra com mais detalhes, né, na aula dos 3 aspectos do caminho. É um tema bem interessante, hoje é só para dar uma pincelada. Acho que hoje a gente está mesmo nessa coisa aí, né? O que é felicidade, né? Começar a pensar nisso, né? Para a gente poder sair daqui e se observar todos os dias, né? Onde é que eu coloco a minha felicidade, né? Onde é que eu estou o tempo... Perceber mesmo o quanto a gente está o tempo inteiro se enganchando nas coisas, né? Ansiando, se agarrando nas coisas, né? Como no próprio desejo em si, né? Como uma causa de felicidade, a gente se perde muito nisso. Então é isso, não é para não ter desejo. Desejo é uma coisa boa, né? Se você tiver desejo em praticar o caminho espiritual, né? Se transformar numa pessoa melhor, isso é muito bom, tem que ter desejo. O desejo te move, né? Mas não é assim, quando eu fizer isso eu vou ser feliz. E aí se a gente deposita, né, um peso muito grande nas pessoas, nas coisas, em tudo. É um peso grande mesmo, aquilo não volta pra gente, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. O karma está relacionado com o ego? Sim, também. Tudo está relacionado, né, com o ego. O ego, na verdade, ele está relacionado com essa visão errônea que a gente falou, né? De achar que existe um eu que está acima, que é dono do seu corpo e da mente. Isso a gente vai ver de novo, né? Não vamos entrar nisso aqui, mas, por exemplo, do que nós somos formados? De corpo e mente, né? Sei lá, é isso, para o budismo né? A gente tem 5 agregados, que são as coisas que formam o agregado do corpo, a forma, o agregado da forma que é o nosso corpo, e os outros 4 estão relacionados com a nossa mente. Basicamente, nós somos corpo e mente, né? Então, o eu é formado disso. Agora, quando a gente fala, a sensação que a gente tem de eu é como se houvesse um dono disso, um dono do corpo, um dono da mente. Entende? Né? Quem é o eu que está acima disso? Não existe. Esse eu não existe. Então, não é que o eu existe, mas não dessa forma, né? Então, esse ego, esse egoísmo, né, que o budismo traz, nessa coisa do egoísmo, está calcado nessa visão errônea de si mesmo e do mundo. E isso é a causa do sofrimento. É a raiz de todo sofrimento. Eu não conheço tanto assim, né, os escritos do Buda, mas na base lá do livro, então só queria saber se é mais ou menos isso mesmo, né?
então tem a teoria, né, dos cinco corpos, né, os cinco pancha, né, pancha kocha, que é justamente o corpo físico, aí o primeiro nível da mente, é porque são níveis de mente, né, então é o manas, que é a mente mais básica, mais instintiva, aí o ahankara, que é o ego, aí vem Budi, por isso quando, né, ilumina, Buda, e aí depois já é a mente que transcende, que já não precisa mais nem do corpo. E assim, pelo que eu entendo, então assim, buscar essa felicidade, que é a sabedoria, que é vidya, então quando você não tem, você está na vidya. A vidya, você isso. está na ignorância. No sofrimento. Porque você está apegado ao corpo, essa mente operacional e esse ego, que você acha que você é só isso. Então, o sofrimento é esse apego, né? Então, é quando você se apega a essa identidade, a esses prazeres, ou a esse sofrimento com o outro, ou querendo que a felicidade veio do outro, você não chegou ainda ali, nem não identificou que você é mais do que só isso, né? Então, por isso que aí você sofre. E aí, o negócio é esse, né? É esse desprendimento, por isso que é aquela... não é apenas o desprendimento, né? Porque não é... Então, é assim, é um pouco diferente o jeito de explicar, eu não conheço muito o hinduísmo, né? A gente, às vezes, em muitos textos, em comentários que a gente aprende, né? Muitas vezes o Lama Michel passa por essas escolas antigas, né? E comenta, e algumas são bem complexas. Muitas vezes, complexas é diferente para nós, né? Na verdade, muitas vezes você tem que passar por elas para chegar, né, numa outra visão, né? Na visão da Madhyamika Prasangika e tal. Eu não conheço a visão hinduísta. Mas o que Buda diz que não é tem o apego a isso, mas antes ainda de ter o apego, você não consegue, as coisas não aparecem para você de outra forma. Então não é que você tem um apego a esse jeito de existir, é que você não sabe outro jeito de existir. Você não consegue enxergar outro jeito de existir, né? Por quê? Porque por mais que eu te fale, olha, isso está em contínua transformação, né? E quando você voltar aqui daqui a 50 anos vai estar completamente diferente, eu não consigo enxergar isso se transformando agora, não consigo me relacionar com isso. Isso aparece para mim como sendo, o que é isso? Uma apostila, ou um livro, sei lá, um livro. Não tem outro jeito disso aqui existir. Porque se vier alguém aqui que nunca viu um livro, isso aqui vai ser, sei lá o quê, entendeu? Ele pode ser muitas coisas. Ele não é um livro intrinsecamente, né? Então, assim, não é que eu estou apegado nisso, eu estou preso nisso. E também vai do grau do apego, né? Da obsessão pelo apego. Mas então, é que assim, tem... É um apego cobiçoso, entendeu? Então, mas antes de você ter apego, você tem ignorância. Então você tem um apego baseado numa visão, numa forma de existir que você não conhece outra. Então você se apega naquela mesmo porque você não sabe. Então não é apenas você eliminar o apego, você tem que eliminar a visão equivocada. Mas tem que incorporar aí o conceito de impermanência. Tem Porque que se não levar em sim. consideração, mesmo Não, claro. no sentido que vai passando muito devagarzinho, se a gente não tiver, não tiver o conceito de impermanência, todo aquele seu objeto, esse desejo louco que você tem, ele vai mudar, ele vai acabar, a coisa não bate. Não, tem que ter, tem claro. que conjugar as duas Sim. coisas, tem que desapegar, não deixar ele ser cobiçoso e ter a noção de que aquilo ali vai acabar. Não adianta você se apegar a uma coisa que vai acabar. Sim, Eu tenho tudo isso. Amor. Uhum. O amor, a gente tem como uma coisa, a pessoa que você dedica o teu amor, você acha que aquilo ali vai durar a vida inteira, e não dura, porque é impermanente, estou dando um exemplo. E essa é a causa do sofrimento. Quanto mais você não aceita impermanência, você mais se apega àquilo e vai criando... Então, é assim, tem várias coisas que vocês estão falando, né? Isso também, tudo bem. A impermanência é um passo, você contemplar a impermanência, tudo isso. E tudo isso tem que estar junto, tá? É um caminho. Esse caminho, a gente vai ver ele um pouquinho mais para frente, esse caminho, ele é feito de muitas coisas. E ele é gradual. Então, todas essas coisas têm que ser observadas, né? E elas começam
com a observação aí, né, disso de primeiro ouvir, entender, né, a nossa mente cognitiva que tem que racionalizar e tal, e elas também vão sendo aprofundadas e você só muda isso mesmo, isso só vira espontâneo, uma outra forma de ver o mundo através da meditação, não tem outro jeito, tá? Então, assim, eu queria entrar numa coisa que, na verdade, tinha passado, então, já que você colocou isso, a gente volta na primeira nobre verdade. Cada nobre verdade tem 4 aspectos, só isso, tá? Então, esses aspectos, a gente já falou um pouquinho deles, mas vamos falar então bem informalmente, né? Coisas que têm que ser contempladas de cada uma. Então, a primeira nobre verdade, que é a verdade do sofrimento, tá? Que a gente falou, que é do sofrimento, né? O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança, o sofrimento que tudo permeia, e a nossa situação atual e a forma como a gente busca a felicidade, né? E o sofrimento. Primeiro, é a impermanência. Então, o sofrimento, ele é da natureza da impermanência. Que bom, assim a gente consegue mudar, né? Ou seja, uma vez que tudo é baseado numa causa e numa condição para existir, né? O nosso sofrimento também é baseado numa causa. Para ele só existe através de causas, né? Por isso, tudo que existe através de causas e condições é impermanente. Impermanente não significa necessariamente que vai acabar. Impermanente significa que está em contínua transformação enquanto existir, tá? Então, a gente tem que, quando a gente está sofrendo, isso é bom de lembrar, né? É impermanente, está mudando, eu posso mudar a qualquer momento isso aqui, né? E viver de uma outra forma essa situação. Tá? E o sofrimento é impermanente porque ele depende de causas e condições, está em contínua transformação. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ele não é estático, ok, é isso. Então a gente pode, a boa é isso, como ele é impermanente, ele pode ser mudado. Se ele fosse permanente, independente de causas e condições, estaríamos aqui à toa, né? Porque não ia ter como sair do sofrimento. O segundo, o sofrimento é da natureza de sofrimento. Ou seja, a gente tem que começar a observar e excluir a visão de que o sofrimento seja da natureza da felicidade e do bem-estar. É isso que o Buda falou, né? Então, tudo bem, tá ótimo, desfrute dos seus prazeres, da sua boa condição material, né? Do seu corpo maravilhoso, da sua imagem de ser uma pessoa ótima, sei lá, com todas as qualidades que você tem, ok. Mas isso não é da natureza da felicidade. Porque se você se apega a isso, se você coloca muito desejo nisso, você projeta a sua felicidade nisso, vai ser da natureza do sofrimento, vai te causar insatisfação depois. Porque a gente reconhece essas coisas como felicidade, mas elas não são. Bom, o terceiro, o sofrimento é vazio, porque ele é vazio de uma existência separada do eu. Tá? Que é aquilo que a gente falou, o eu é formado desses 5 agregados, a gente vai ver isso em outra aula melhor. Né? Ou seja, a forma, sensação, discernimento, fatores composicionais e consciência. Né? A forma é o nosso corpo, a sensação, né? Que é a primeira coisa, né? Tudo causa uma sensação. O discernimento, a partir dessa sensação, eu gosto ou eu não gosto, é bom ou é ruim, eu quero ou não quero, tenho apego ou aversão. Né? Fatores composicionais, que são a nossa personalidade, vamos dizer assim, né? E a consciência, nossa própria consciência. Então, ou seja, por isso que existe o sofrimento que tudo permeia. Onde quer que eu vá, eu vou junto, eu levo comigo. O sofrimento não está fora de mim. Ele é, ou seja, ele não é, ele é vazio de uma existência separada do eu. Tá? Cada um tem o seu e onde quer que vá, você leva a sua mente junto. A ausência de um eu inerente, ou seja, da mesma forma, ele é vazio, o sofrimento é vazio de uma existência separada do eu, e o eu é vazio de uma existência inerente. Tá? Dessa forma, o sofrimento não existe de uma forma inerente, não existe por si só. A gente está sempre criando através de causas e condições. E tudo isso pode ser mudado. Né? Ele pode ser transformado o tempo inteiro. Então, essa nobre verdade, a primeira é isso, é essa clareza da nossa situação atual, é quando você chega no médico, o médico diz, olha filha, tudo isso que você está sentindo,
chama-se tal doença, acontece assim, acontece assado, por isso que você tem essa sensação, ah, pois é, sofre quando perde a coisa que você queria, ah, não consegue, não. É isso, né? Isso é o sofrimento, essa é a doença. Bom, a segunda nobre verdade, como a gente viu, ou está vendo, né, que são a causa do sofrimento, são os nossos venenos mentais, né, e as causas das ações, o karma, ou seja, as ações que nós cometemos, que nós fazemos continuamente, o tempo inteiro, sem parar, né, na nossa mente, dentro desse estado mental que a gente tem atualmente, que a gente está, né, guiados pela aversão, pelo desejo, né, e gerando esses demais venenos mentais. Então, desejo, apego, é projetar a nossa própria felicidade em coisas que não podem sustentá-las, né? Desejar a felicidade não é uma coisa negativa, é uma coisa boa. Desejar a felicidade de outra pessoa é uma coisa positiva também, não é desse desejo que a gente está falando, né? A gente está falando daquilo que a gente sabe, né? Projetar a felicidade da gente em algo externo que não vai manter, que não vai sustentar nosso bem-estar. Aversão, que é querer afastar outra pessoa, afastar as coisas, ter desprezo, enfim, desejar o sofrimento de outro ser, né? Tudo isso vem da aversão. Se diz que, no budismo se diz que desejar o sofrimento do outro, mesmo que não seja de forma consciente, né, é um karma muito negativo, é uma ação muito negativa. E se diz que não desejar a felicidade já é uma forma de desejar o sofrimento do outro. Pois é. Arrogância ou orgulho, né, que é sentimento de superioridade. Então a gente tem, através dessa dualidade que a gente cria, né, do aversão e do apego, é tudo assim. Então eu me relaciono me sentindo melhor que uns e pior que outros, né? É isso. E aí, a partir da arrogância, eu gero orgulho e um monte de sofrimento, né? Então, o oposto disso, o antídoto, né, a humildade, ou seja, que é não se sentir pior nem melhor que ninguém, é se sentir bem com aquilo que você é, não importa com quem você esteja, onde você esteja, né? Então, a gente tem, às vezes, não sei se corrija se eu estiver errada, mas às vezes a gente fala em humilde, parece que humilde é ser coitadinho, né? Não sei. Eu, pelo menos na educação que eu tive, não sei dizer. Não tem uma coisa assim? Ah, coitado, ele é tão humilde. É bem distorcida, né? Não é uma coisa? Ah, pessoa humilde, aí você sente até, ah, legal ele, né? Tão humilde, coitadinho. Total. E não é a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque a pessoa está bem, né? Eu vejo isso assim, o Lama Ganchen, né? O Lama Ganchen é a pessoa que você coloca ele em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Bom, ele está sempre bem, né? Ok. Mas assim, não tem tempo ruim, entendeu? Ele vai falar com um mendigo na rua. É assim. Ele fica amigo do mendigo, está tudo ótimo. Ele encontra o chefe de Estado, como já encontra sempre, não é assim, às vezes. Você vê ele ali, parece o rei, não sei dizer, né? Coisa de igual para igual, sem arrogância, sem nada, assim. Os caras, todo mundo fica ótimo, fica bem com ele. Ele vai encontrar os empresários, mais não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo fica super relaxado quando ele está, não é? Ele cria uma estabilidade, onde quer que ele vá. Assim, a gente já viu de viajar com ele, de estar em situações, você fala, nossa, uma vez, vou contar isso, porque é engraçado, né? Eu acho que é uma coisa de humildade, de estar bem consigo mesmo, estar bem onde quer que você esteja, em qualquer situação, a pessoa está bem. E aí você está lá no desespero, né, às vezes, e ele fala, não, está tudo bem, e aí calma. Uma vez a gente foi para a Argentina, isso tem uns quase 14 anos atrás, sei lá. Foi levar as relíquias de Buda, né, lembra? Para a Argentina. E aí era num lugar, a gente tinha feito aqui uma exposição um ano antes, uma coisa mega linda no Sesc, não sei o quê. Aí depois ia para a Argentina, passou pelo centro de Dharma um dia e ia direto. E foi um grupo com ele.
né? A gente fez lá, criou uma viagem assim, para as pessoas poderem ir, quem quisesse ir junto, né? E eu fui e nós fomos, tinha um grupo grande que ia chegar mais cedo lá em Buenos Aires, um dia antes ou mais cedo, não me lembro. E ele aqui, as relíquias estavam expostas, ia desmontar tudo e ele ia sair no avião à noite, num voo mais à noite, com algumas pessoas. E lá as relíquias seriam expostas num lugar, não tinha um centro lá em Buenos Aires, né, da gente, nem nada. Foram umas pessoas que organizaram esse evento, junto com um pessoal da tradição Theravada, então tinha umas monjas, sei lá, e eles alugaram uma casa, um bairro até, que eu nem conhecia em Buenos Aires, assim, alugaram essa casa que estava vazia, para fazer embaixo, assim, esse lugar onde as pessoas pudessem ir lá fazer a visitação, né? E estavam organizando, tinha umas pessoas lá que conheciam ele, que estavam ajudando, enfim. E ele ia ficar hospedado nessa casa, ele e mais algumas pessoas. A gente ia para um hotel. E nós chegamos antes para ver, né? Levamos coisas, porque eles não tinham nada lá, não era um centro, não levamos essa tanca, levamos pote de altar, levamos um monte de coisa. E aí, quando a gente chegou nessa casa, para ver, né? Ele falou, olha, quando vocês chegarem antes, vão comprar umas coisas, umas oferendas para a gente fazer um puja, para a gente arrumar lá também o lugar, ajudar e etc. Eu estava lá, as pessoas organizando, elas não sabiam muito bem. Mas quando a gente chegou nessa casa, tava assim, não tinha nada muito pronto, né? Nada, aliás, não tinha nada pronto. E eles iam ficar hospedados, a gente subiu no andar onde ia ficar todo mundo hospedado, o quarto onde ele ia ficar, era uma casa que estava vazia, acho que estava para alugar, e eles alugaram por esse tempo. Não tinha nada, não tinha móveis, não tinha nada. Aí a moça mostrou, não, é aqui que vai ficar, né, nesse quarto. A hora que a gente olhou o quarto que o Lamagante ia ficar, eu falei, que? Mas não vai ficar aqui de jeito nenhum, né? Não tinha nada, sabe assim? Tinha uma caminha, assim, que dava medo de cair, horrível, tudo, não tinha nada, um horror, não tinha nada, não tinha toalha de banho, não tinha nada. A gente falou, como? Não vamos deixar ele aqui de jeito nenhum, ficamos assim loucas, era fim de tarde. E aí a gente saiu atrás de ver se tinha reserva num hotel para ele ir e tal, eles não tinham chegado. E a amiga nossa, Lígia, né, que trabalha com turismo, eu fiquei com ela, naquela época, imagina, não tinha celular que pegava lá em Buenos Aires, era um orelhão lá, ligar, não sei o quê. Todos os hotéis estavam cheios, porque acho que tinha algum evento na cidade, não tinha hotel. E a gente, mas que absurdo, eles não arrumaram nada, e agora? Como é que a gente vai fazer? Toda essa coisa precária. Eu fiquei assim, falei, como que alguém convida o Lamagante para um lugar que não tem onde ele dormir? Ele não vai dormir aqui, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a gente foi buscá-los no aeroporto. E foi um monte de gente, essas pessoas, amigos que estavam organizando, que era um cara lá de alguma, não sei se era de uma ONG, ou se era, não lembro. E foram com uns carros, né, buscar todo mundo e tal. E na hora que chegou lá o Daniel, eu falei, nossa, não dá para ficar lá, essa casa vocês não vão conseguir ficar, um horror, não tem nada, tá suja, tá isso, tá aquilo, tal, não sei o quê. E aí levaram, e eu fiquei revoltada, assim, eu tava super revoltada. Aí chegamos lá na tal da casa, e naquela noite mesmo já iam os embaixadores dos países, né, que eram os países de onde vieram essas relíquias. Essas relíquias depois foram para a ONU, né, elas visitaram alguns países e hoje elas estão na ONU expostas. E foram doadas por 3 países, Tailândia, não lembro se Sri Lanka, não lembro os países. E aí os embaixadores lá nesse dia iam lá receber o rim. Então quando ele chegou na casa, que acho que atrasou um pouco alguma coisa, os caras já estavam lá. E aquela bagunça. E tal, né? E chegou todo mundo e os embaixadores. Bom, o Lamagante, assim, ele fala, ok, tudo bem. Foi assim, mandou primeiro abrir lá todos os potes que a gente ia levar, todas as coisas. Aí chega o embaixador e é assim, ele falando, olha, pega a furadeira, pendura a tanca aqui, aí vai o embaixador, ele já fala com o embaixador e dá a carta e o cara fica todo contente, ele já arranja uma flor para dar pro cara, não sei o quê, aqui monta não sei o quê, e aquilo foi ficando, e foi virando um gompa, assim, meia hora, entendeu? Parecia mágica. Aí a gente subiu lá em cima, falei, não dá para você ficar aqui, porque não dá para o Rim ficar aqui, porque isso aqui tá um horror, e a gente super preocupada. Aí ele entrou, ele subiu, ele olhou todos os quartos, aí chegou no quartinho lá, que era o dele, aí ele abriu lá a coisa, a pashmina dele, só põe em cima da cama, sentou na cama, igual um Buda, assim, mandou a gente sentar em volta, falou, então, tá tudo bem, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, porque assim, agora não dá para sair correndo, pessoal, eles não sabem, mas eles já organizaram, né, tipo,
estão esperando que a gente fique aqui. Não tem problema, para mim tá ótimo, eu vou ficar aqui, agora vocês vão lá no hotel de vocês, tragam, né, arranjam, amanhã a gente vai comprar lençóis, toalhas, cobertores, não sei o que precisar para todo mundo, hoje vocês pegam umas coisas lá, emprestado, pede no hotel e não sei o que, meu, era tipo 11 da noite, sei lá, e a gente vai ficar aqui. E aquilo fez um negócio, assim, sabe, ele mandou todo mundo sentar no chão, ele sentou em cima da cama, ali a gente sentou em volta, ele abriu a bolsa dele, parecia que ele estava na casa dele, não tinha tempo ruim. Foi uma situação, foi um aprendizado, assim, sabe? Ele sentou lá, abriu, começou a tirar as coisas, aí trouxe presentinho, que ele já sai dando, e não sei o quê, chamou todo mundo, ele falou, vou ficar aqui. Aqui é minha casa, tá ótimo. Ficou. E aí você começa a ver diferente também, né? Você começa a ver diferente. Não, e aí desceu, agora vamos montar o gompa. Eu sei que 2 da manhã a gente estava lá ainda. E ele, você pensa que ele vai dormir? Ele fica, não. Ele que faz, e põe o pote, monta o altar, e faz não sei o que, aquilo ficou... virou um lugar, assim, né? Mágica. Então, assim, para mim, quando falo assim dessa coisa da humildade, a humildade é uma coisa tão poderosa, né? Porque não tem nada de coitadinho, né? Ela tem um poder mesmo, ela tem uma estabilidade, tem uma coisa de deixar todo mundo bem, assim, né? E ele transmite isso, né? Não precisa falar nada, né? Por tudo que ele é. Mas tem essa coisa da humildade, né? Então, tudo se transforma e ele está sempre bem, né? Já teve situação assim de chegar em lugar, tal voo, sei lá, tá atrasado, né? De sentar na praça, né? Tem que esperar porque o translado, não sei o quê. Ele, ok, tem que ficar aqui, então tá bom. Aí ele senta lá no chão, na praça mesmo, manda todo mundo sentar, então tá, então vamos fazer autocura, sei lá o quê. E fica lá, onde quer que ele esteja, ele sentou ali, acabou. Ele está bem, não tem. É uma coisa impressionante. Então, sei lá se tem a ver com o que a gente estava falando, mas eu quis trazer assim, porque muitas vezes a gente fica muito tenso, né, com esse externo, né? Então, o externo nos desestabiliza o tempo inteiro, né? Que o outro não fez, que o outro não providenciou, que o lugar é ruim, que isso. Então, como é que vai ser? Não vai dar certo aqui, né? E aí dá certo, né? Dá certo porque ele se relaciona de um outro jeito com tudo. Ele vê assim, né? Tem limão, vamos fazer limonada. Né? Por que você está querendo laranjada? Só tem limão. Né? Só a gente perceber que quando você está nesse tratamento arrogante, como você fica infeliz junto, né? Você fica junto. Na hora que você está no momento da arrogância, você está péssimo, né? Tá péssimo. Não, porque é pura arrogância, né? Esses caras não sabem fazer nada. Olha os caras que eles fizeram, né? Assim. Né, uma coisa, né? É isso, né? O que era, né, ali? Comparação, né? A gente está sempre se comparando, né? Se sentindo pior ou melhor do que alguém, e só quando se sente melhor que alguém também é um sofrimento, né? Porque você acha que ninguém fez direito. Então, enfim, essa é a arrogância, né? E aí depois a gente tem, né, a humildade e tal, a gente tem a dúvida, né? A dúvida pode ser uma coisa positiva no sentido de você querer aprender, de você querer esclarecer, mas a dúvida ela pode ser negativa no sentido de você não acreditar, né? Duvidar, por exemplo, se diz no budismo, a dúvida em relação à lei do karma, por exemplo, é uma dúvida negativa, porque se você duvidar que ela existe, você vai achar que você pode fazer o que você quiser, que não vai ter nenhum resultado. Né? Então, vai te gerar sofrimento. Ou duvidar da continuidade, né? Da reencarnação também. Se diz que é uma dúvida errônea, uma dúvida negativa. Negativa não, errônea, né? Se diz. Porque se você achar que não tem mais nada, né? Você, enfim, vai achar também que você não leva nada, nenhuma consequência. Depois, essas são as negatividades, né, os venenos mentais mais principais, raiz. Depois tem outros tantos secundários, que aí é um outro estudo, que é o estudo do Lorig, né, estudo da mente, onde a gente vê os 51 fatores mentais e a gente vê mais dessas negatividades secundárias. Mas essas são as principais. Então, os aspectos da segunda nobre verdade, né, da verdade da causa. O primeiro é a causa, pois é a raiz do seu resultado, que é o sofrimento. Ou seja, lembrar que os venenos mentais são uma causa que vão trazer um resultado que é sofrimento.
tá? Então, a gente precisa ter consciência disso, porque muitas vezes a gente vive um resultado negativo, ou está nesse estado mental negativo, e a gente acha que, tudo bem, passou, deixa para lá. Mas aquilo vai ter um resultado, né? Tudo bem, eu fiquei com raiva, xinguei, agora eu briguei com essa pessoa. Tá bom, deixa para lá, acabou, né? Não acabou, né? Porque aquilo vai ter um resultado. Então, sempre lembrar disso. É uma origem, uma vez que cria continuamente sofrimento, ou seja, a causa do sofrimento, os venenos mentais do karma, é a origem do sofrimento. Né? As ações que nós cometemos são a origem do sofrimento, e isso sempre vai criar um resultado de sofrimento, isso sempre nunca falha. Né? É um processo de produção inexorável, uma vez que cria forte sofrimento, ou seja, é isso, esses venenos mentais eles se manifestam e depois eles passam, e a gente acha que eles passam, mas eles não passam, eles estão lá. Eles vão se manifestar novamente em algum outro momento, tá? Então, peraí, deixa eu ver, nada comparado com o pode vir, né? É isso, é observar, né, as ações e ver, né, que esse sofrimento que a gente vive são causas para novos sofrimentos, que isso é um resultado de coisas negativas que a gente mesmo criou, né? Quando a gente estiver num estado de sofrimento, observar isso, não ficar achando que aquele estado é o pior do mundo, que a gente está sofrendo mais que todo mundo. Não, aquilo, a gente criou uma causa para estar naquele momento, né? E aquilo pode ser mudado, e tentar trazer isso e conseguir transformar mesmo, né, nosso sofrimento a cada momento. É uma condição, né? Então a causa do sofrimento é uma condição, porque cria condições para renascer do samsara, que é isso que a gente está falando, né? Que é esse ciclo. Então lembrar que os venenos mentais, a gente faz ações, as ações têm resultados, e são novas ações e novas causas, novos resultados, isso gera um ciclo, e a gente está rodando nesse ciclo, né, de sofrimento que é o samsara. E sair dele na verdade, sair, né, deixar os venenos mentais. Não responder negativamente quando a gente está vivendo um resultado negativo das nossas próprias ações, né, ter sempre isso, porque senão a gente não para, nunca para, né, vai sempre reproduzindo. Aí agora, a terceira nobre verdade, vamos ver. Você acha que a gente faz o intervalo agora? Vamos ver aqui, tem uma reflexão. Olha, acho que a gente vai poder, eu gostaria de parar. Antes, a gente faz o seguinte, está o sininho ali, vamos fazer uma reflexão antes do intervalo. Pode. Bateria? Não, aquele plim, o bowl. Tá. Nossa, tem gente que, desculpa, não olha muito, mas aqui. Bom, então, vamos fazer uma pequena reflexão, assim, só para a gente, né, pensar nisso que a gente ouviu, aí depois a gente para um intervalo, tá? Gostaria antes, a gente pode recitar algumas vezes o mantra de Buda Shakyamuni, não sei se vocês conhecem, mas é bem facinho. É Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Então, Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha.
Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Então a gente fecha os olhos, reflete um pouco e tenta reconhecer as nossas próprias ações destrutivas e negativas para nós mesmos, aqueles estados mentais, aspectos da nossa mente que tiram a nossa estabilidade interior. Nós refletimos sobre a forma em que a gente se relaciona com o mundo, se ela é construtiva ou se ela é destrutiva, negativa, em que momentos ela é destrutiva e em que momentos ela é negativa. Devagar a gente abre os olhos. Então a gente volta daqui a meia hora, fazer um intervalinho, né? Tomar um café, um chá, uma água, mexer as pernas no banheiro, tá bom? E voltamos às 5 para 5, tá bom? Tashi dele.